Fala, programador, beleza? Estou aqui com mais um vídeo e nesse vídeo eu estou trazendo loops, exatamente. Estou trazendo toda a questão de loops em Python, mostrando aqui para vocês como que funciona essa questão dos loops, tanto do for, tanto do while, e explicar para vocês como que funciona, tá? Então é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui na tela já o nosso for e o nosso while. E é mais ou menos assim que são as keywords dele. Claro, eu coloquei a letrinha maiúscula ali para dar uma questão estética, mas não tem. Então vamos embora direto para o nosso for naquele pique. E o nosso for funciona assim. Simplesmente keyword for. É um forzinho simples, tá? Que nem do def, é bem simples mesmo, é bem prático, bem ali intuitivo. E a gente vai ter o nosso for. Vai ter aqui, pessoal, nesse campo em seguida da nossa keyword for, a gente tem o nosso... Eu vou explicar para vocês com um i, tá? Então imagina que esse i simboliza o item, certo? Então for i in, então se a gente falar para todo i, a gente tem que falar para todo i em alguma coisa. No caso a gente vai usar o in, certo? Então por isso que eu falo, gente, inglês é muito importante, meu. Principalmente nessas linguagens aí que são mais high level, que elas estão mais no nosso nível de linguagem. A maioria delas, elas são escritas em inglês. Você sabe inglês, ela já é associativa e você consegue linkar os pontinhos ali fazendo toda a conexão de como que funciona, como que tem que ser executado, como que vai progredir o código ali de acordo com a lógica. Porque é mais intuitivo, vai funcionar melhor. Então, partindo do princípio, para todo i em tem que ser em alguma coisa. Então, for i in list, por exemplo. Vamos utilizar aqui list. Se você não viu o vídeo de variáveis ainda, tá aparecendo a cardzinha exatamente agora aqui em cima. Clica aí, corre lá, dá uma conferida e volta para cá em seguida. E aí já deixa aquele likezão maroto, né? Porque, pô, aqui tem tudo coberto, né, mano? Tem variável, tem def, função, tudo mais, e muito conteúdo massa vindo por aí. Então já deixa aí o seu like, se inscreve, porque eu tenho certeza que tu não vai se arrepender de todo o conteúdo maneiro que tá vindo por aí. Então, é o seguinte, vamos seguir aqui e definir a nossa lista. A gente precisa definir uma lista, pessoal. Uma lista que tenha certa quantidade de itens dentro para o nosso for poder passar por cada um deles, né? Já que o nosso for, ele é um for, ele é um looping que vai passar por uma certa quantidade de elementos, seja números, range, vários elementos, enfim, não importa. Então o que acontece? Se qualquer elemento que a gente tiver aqui dentro, pessoal, ele vai ser considerado um item, seja lista, seja tuple, seja dicionários, seja inteiros, floats, string, qualquer coisa. Tá? Vai ser considerado um elemento. Então, assim como eu expliquei no vídeo de variáveis, vamos supor, se a gente tiver 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vai ter um indexamento para cada um deles, certo? Então, a gente vai ter que isso daqui é o índice 0, esse aqui é o índice 2, esse aqui é o índice 3, esse aqui é o índice 4 e esse aqui é o nosso índice 5. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Perdão, pessoal, o índice aqui eu confundi, tinha um elemento invisível aqui no meio, né, que eu acabei de tirar. Então, fica 0, 1, 2, 3, 4. É sempre menos 1, tá, pessoal? Os nossos índices no Python, pelo menos, eles começam em 0. Isso eu acho muito legal, os índices começarem em 0. Então, a gente tem o ordenamento deles de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Então vamos supor, se você tiver 10 elementos, você vai ter 9, que é muito conveniente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se você reparar, teu teclado é assim. Você vai pegar o teu teclado numérico, você tem de 0 a 9. Porque, cara, isso é muito legal, já dá um monte de combinação. E eu acho muito show de o índice do Python trabalhar dessa maneira. Aliás, é muito legal isso. Então, se liga, pessoal. Cortando aqui direto pro ponto, se a gente chegar e ter esse tipo de expressão aqui, esse tipo de definição que a gente fez aqui, dessa variável, e esse tipo aqui de looping, né, que a gente está usando aqui, a gente vai ter o nosso for i in list. Então, se a gente já associar lá do inglês, a gente tem para todo i na lista, execute tal código.
Agora, esse para todo i, o que vocês acham que vai acontecer? Simples, pessoal. Ele vai partir do índice 0 até o final e o nosso i para cada interação vai ser o elemento da lista. Então olha que legal que eu posso fazer, que eu posso vir aqui e mandar um printzão maroto que a gente já está acostumado com o nosso formatador de lei e colocar aqui, ó, exatamente esse tipo de expressão. E a gente pode vir aqui, ó, executar o nosso código e a gente vai ter, ó, i1, i2, i3, i4 e i5. Certo? Por que a gente não começa em 0 quando ele está aqui? Simples, pessoal. Porque o nosso 0 é 1. Entendeu? Se a gente mudar esse 0 aqui, esse 1 ali para um 0, a gente vai ter o 0 no começo. Porque ele não está passando o indexamento, ele está passando os elementos que tem dentro. E detalhe, tá? A gente pode literalmente fazer qualquer coisa aqui que seja tipo uma variável. A gente pode estar usando aqui como se fosse um item. Então a gente pode tanto por, sei lá, um tuple dentro, com str dentro, e não vai ter problema nenhum. A gente vai puxar. Só que aí tem um detalhe, tá? Vocês podem ver que ele veio só o str. Olha que legal. Por quê? Tem um elemento só. Então, vamos colocar vamos colocar uma vírgula vazia aqui e ele já vai vir pra gente no formato de tuple. Porque o que acontece? Se tem um elemento só, ele vai simplificar. É que nem na matemática. Se você tiver um 5 dentro de um parênteses, cara, não faz sentido tu ter um 5 dentro de um parênteses. Se você já fez a operação ali de soma, mais com menos, menos com mais com mais, já definiu qual que vai ser o valor do número, se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo. Mano, já era, cara. Não tem mais o que se definir. Tá safe, entendeu? Aí, a partir daí, é simples. Você só precisa reduzir. E a linguagem, ela vai fazer a mesma coisa. Até porque aqui a gente trabalha com eficiência. Eficiência é o que mais manda, né? Então, se a gente pegar e lançar outro str aqui, colocar um strzinho 2, cara, se você for ver aqui, ó, ele vai puxar para nós. Muito legal, né? Inclusive, a gente pode até usar o conceito dos if e else. Se você quiser dar uma aprofundada melhor ou não tiver muita noção ainda, tá aparecendo um cardzinho aqui em cima do nosso vídeo de if, elses, elif, como usar, como fazer, tudo certinho. Corre lá, dá uma olhada, muito legal também. Tenho certeza que tu não vai se arrepender. Ainda mais se tu for iniciante, estiver começando agora na programação, quiser aprender mais sobre isso daí, corre lá, assiste lá e daí volta para cá depois. Então, é o seguinte, vamos lançar um if else aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer dessa seguinte forma aqui. Pessoal, existem outras formas de fazer as coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só que nesse vídeo aqui, a ideia é fazer uma introdução ao for e o while, tá? Ainda mais para quem não sabe e tudo mais. Os vídeos de aprofundamento na linguagem, eles vão vir totalmente depois da base da linguagem. Então a gente vai passar toda a base da linguagem e depois a gente vai passar vídeos aprimorando essa base. Claro, possivelmente eu não vou cobrir toda a base, mas eu vou cobrir pelo menos a parte essencial para tu já começar a conseguir programar. Que era a parte que, cara, eu desejava que quando eu comecei na programação, eu comecei desde pequeno, eu tivesse disponível, né? E acabou que não tinha muito conteúdo assim, eu também não sabia muito bem inglês na época. Então eu tô traduzindo aqui para vocês, passando para vocês que eu esperava buscar na época, né? Então vamos trazer essa visão dessa linguagem aí de uma maneira mais clara. E, meu, eu acho nada melhor do que a prática, tá? Então, pessoal, depois que vocês assistirem tudo isso, pratiquem, meu. Pratiquem, faça testes, rodem alguns códigos. Pô, seja curioso, velho. Vai procurando, vá atrás, que eu acho que é uma das melhores formas de se desenvolver nessa área. Então, o que que a gente pode fazer? Vamos usar aquele nosso conceito do type. Lembra do type? Que a gente usou lá no nosso vídeo, se eu não me engano, foi o nosso vídeo de funções. Foi o nosso vídeo de funções. Mas teve também uma utilização do type no nosso vídeo de variáveis, se eu não me engano. Tem que dar uma conferida, pessoal. Então, o nosso type ele vai ver o tipo do que é. A gente pode fazer um type no nosso i aqui. Que é o nosso i, é o nosso elemento, certo? É o nosso item. Se a gente está pegando o type, o que esse type vai retornar para nós? Vai retornar uma str. E essa str, ela pode retornar, é um tuple, é um int, é um dict, é uma lista, tudo mais.
Nesse caso, o nosso i, quando ele passar pelo elemento aqui, ó, quando ele passar pelo nosso item 1, ele vai falar, pô, mano, peraí, é um tuple, certo? Então, ele vai printar pra gente que é um tuple. Então, mano, muito massa. E olha só, a gente pode fazer até um negócio diferente aqui. A gente pode pegar aqui e fazer o seguinte, type, e colocar o nosso i aqui dentro, e fazer aquela nossa expressão de código dentro do nosso texto. E se a gente fizer exatamente dessa forma, corretinho, e comentar essa linha aqui, olha só que legal que a gente vai ter. A gente vai ter a classificação dos números que a gente tem aqui, dos elementos que a gente tem. E quando ele puxa no tuple, olha só que legal, class tuple. E a gente vê aqui que nós temos um str nomeando que é um tuple. Então, se a gente fizer esse tipo aqui de condição para o nosso código passar e ser filtrado, ele vai filtrar quando for um tuple, certo? Só quando for um tuple ele vai entrar dentro dessa condição. E quando ele for um tuple, olha só o que eu quero que ele faça. Quero que ele venha e passe dentro dos elementos de dentro do nosso i. Então, for n elemento in i. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Olha só que legal. Print. Eu vou vir aqui, eu vou colocar o nosso formatador e falar para ele fazer o seguinte: elemento, dois pontos. Aqui vai ser x, porque o nosso n já está sendo utilizado. A gente pode colocar um n maiúsculo também, nada impede, mas eu quero colocar um x. E depois disso daqui, a gente vai colocar um indicador do elemento que é. Então a gente pode pegar e colocar isso daqui, ó, uma setinha em str e colocar a nossa chaves de novo para a gente inserir código e colocar o nosso n. Então vamos lá, pessoal, vamos raciocinar o que está acontecendo aqui. A gente tem um for i in list, então for i in list, for i, ou seja, for elemento ou for item in list, ele vai puxar o nosso i e vai armazenar nessa variável local que vai poder ser utilizada dentro do nosso for. Essa variável aqui, a gente pode utilizar ela e ela vai mudar a cada iteração. Então, a cada iteração ele vai mudar. Então, quando ele passar para o próximo, ele vai se tornar o próximo. Quando ele for para o próximo, ele vai se tornar esse, depois esse, até o final, e aí ele encerra. Então, quando a gente estiver nesse ponto aqui, olha só, a gente pode vir aqui e fazer exatamente isso daqui. Ele vai pegar o nosso i, esse daqui, certo? Que nem a gente viu aqui. E o nosso i vai ter se tornado isso aqui, esse tuple. Agora a gente vai passar esse tuple dentro de um if para confirmar se isso daqui é um tuple mesmo. E ele vai falar que é um tuple. Então, se essa condição é verdadeira, ele vai executar o código abaixo. Se ele vai executar o código abaixo, ele vai pegar e vai falar for n in i. Ou seja, for n in item. E o nosso item é o quê? É o nosso tuple. E temos dois. Temos str e str2. Certo? A gente pode até colocar um str1 aqui. Vai ficar mais estético. E aí, olha só que legal. Esse x aqui que vocês estão se perguntando, mano, você não definiu x ainda, mano? Por que você não definiu x ainda? Porque eu não defini, gente. Eu vou definir ele agora. O que o x vai fazer? Ele vai contar a nossa iteração. Existem outros meios de fazer isso, tá? Então, olha que legal. Temos aqui o nosso x igual a 0 e temos aqui o nosso x aqui dentro. Só que, para isso aqui funcionar da maneira que tem que funcionar, toda vez que isso daqui finalizar, a gente vai ter que adicionar mais um. Então, essa é aquela boa e velha expressão que eu já expliquei no vídeo de funções, mas se você não viu, eu vou explicar de novo, que é x igual a x mais o número que a gente colocou aqui, tá? Então, usar isso daqui é exatamente fazer isso daqui, certo? Isso aqui, pessoal, eu vou colocar aqui dentro, porque eu vejo que não tem necessidade de definir a variável x, caso não for um tuple. Então, assim fica mais bonitinho o nosso código, mais certinho. Então, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Bom, se você chutou que ele vai rodar um loop dentro do loop quando for o tuple e vai mostrar os nossos elementos, elemento 0, elemento 1, e depois ele vai continuar normalmente, você acertou. É exatamente isso que ele vai fazer. Então a gente vai poder aqui rodar, e olha só que legal. Ele rodou e não fez o que a gente pediu. Por que ele não fez o que a gente pediu? Boa pergunta.
Certo, pessoal, eu acabei de olhar aqui nas notas e lembrar exatamente o que aconteceu. Simples. Quando você está fazendo esse tipo de operação e você vai ver, por exemplo, o tipo do que você está fazendo, é uma coisa. Agora, quando você quer comparar isso, existe um outro jeito de comparar, tá? Você tem que comparar usando o isInstance, tá? Que é mais ou menos assim. Instance, aí você vem aqui e coloca o que você quer comparar, no caso é o i, e isso daqui sendo um tuple. Olha só que legal, ele já muda, fica certinho ali. Então, quando você quiser usar o type para ver se é uma coisa, tá? Eu acabei confundindo aqui por conta de, enfim, confusão mesmo. Mas é bem assim, a gente utiliza o nosso if, o isInstance, isso aqui vai retornar true ou false, né? A gente pode ver aqui, ali ó, ele vai retornar certinho. E aí, se for um true, ele vai executar o nosso código abaixo. Se não for, ele vai passar. Então a gente também tem que definir o nosso else aqui, pessoal. Nosso else vai passar, caso não for, certo? Então agora sim, exatamente o que a gente quer. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui executar, vai ver que é um tuple, vai printar que é um tuple, e aí em seguida ele já vai passar por esse filtro aqui. Quando ele passar por esse filtro, ele vai definir que o x é igual a zero, depois ele vai executar o segundo for, que vai iterar, tá? Essa é a palavra correta, vai iterar através dos elementos, dos itens que tem dentro do nosso tuple. Então, o elemento 0 ou o item 0 é igual a str1 e o elemento 1 ou item 1 é igual ao nosso str2. Assim que ele termina, o que acontece? Ele para e continua adiante. Não é muito louco isso? Ele para e continua adiante. Então isso é muito legal, tá? Pessoal, conceitos tipo sobre break e continue, essas coisas eu vou abordar em outro vídeo, porque eu vejo que no momento, no conteúdo inicial, não tem necessidade de eu abordar aqui. Mas é muito interessante, eu vou trazer aqui, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Esse aqui é um vídeo vai ser mais curtinho, mais direto ao ponto. Então, eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, tá? Eu não vou esquecer, eu vou deixar anotado isso daí, eu vou fazer certinho um vídeo para vocês, até aquela questão dos keywords, dos args, vai ficar bem massa. Então, é o seguinte, vamos lá. Isso daqui a gente já abrange o nosso for e já abrange os nossos loopings consecutivos, né? Loopings dentro de loopings. Então já é muito legal. Então a gente aprendeu aqui como é que usar os isInstance, tá? Se vocês quiserem ver se verificar se é uma lista, se é um int, enfim, também é possível, tá? A gente pode vir aqui, ó, inclusive colocar um elif aqui. E aí dentro desse nosso elif a gente faz um isInstance. E aí dentro do nosso isInstance a gente vai passar o i e vai ver se é um int. Se for um int, ele vai vir, a gente pode colocar para ele, sei lá, vamos tirar isso daqui. A gente pode vir aqui e dar um print, sei lá, i é um inteiro, tipo, claro, no que a gente tinha ali fazia isso, né? Mas a gente pode colocar dessa forma aqui e a gente vai ver que ele faz exatamente. E o que não se encaixa dentro disso, ele vai passar. Então, por exemplo, se a gente adicionar um sexto elemento aqui, né, a gente colocar um str aqui, olha só o que vai acontecer, ele vai passar direto e não vai mostrar o nosso str. Por que ele não vai mostrar o str? Ele não existe? Não. O que acontece? O nosso str, ele simplesmente não cai dentro de nenhuma das nossas alternativas anteriores que tem função de exibição. Então, como é que a gente faria para abranger todos os casos que não estão definidos? Simples, a gente pode colocar um else, que vai abranger tudo que não passou dentro dos nossos ifs e elifs anteriores, né, dentro dessa linha cronológica. Lembrando que para tree funcionar tem que ser o primeiro if, os consecutivos elif e o último else, e aí sim a gente abrange todas as possibilidades. Ou pode fazer consecutivo também, mas aí o else ele não vai funcionar muito apropriadamente. E aí a gente vem aqui e dá o nosso print, colocar uma função de formatação, falar que i is not registered. Básico. E aí se a gente vir aqui, ó, aí que tá. Muito louco, né? E a gente pode literalmente vir aqui, ó, e colocar para printar o nosso i. Então agora tudo que não for registrado dentro do que a gente tem aqui, ele vai ser exibido aqui.
Até mesmo se a gente vir e colocar sétimo elemento aqui, sendo uma lista com um número 1 em str, número 1 em inteiro, 23, 24, 25, 26, 27. E aí a gente vinha aqui e executar. Olha só que legal. Ele vai mostrar pra gente também, is not registered. Vai vir aqui, a gente pode até inclusive, aí sim a gente usa o type. A gente vem aqui, ó, e pode colocar o seguinte, type de i, para mostrar pra gente o que não tá registrado. Então a gente vê aqui, ó, ah, beleza, tá str aqui, é uma classe str. Aí a gente vê aqui, ah, tá, beleza, tem essa lista aqui, lista. Então a gente vê certinho o que tem, o que não tem, e a gente pode usar o nosso for para fazer muitas coisas muito incríveis utilizando esse tipo de coisa, tá? Inclusive, pessoal, eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês que dá para fazer, inclusive aqui, que é o seguinte, em vez de você usar lista, você pode colocar o seguinte, isso eu vou ensinar no vídeo de listas específico, tá? Para vocês conseguirem ver certinho. Quando a gente usar o len na lista para ver o tamanho da lista, então, se eu já tiver feito o vídeo das listas específicas, eu também vou deixar aqui no card. Nossa, esse vídeo tá sendo referência para tudo, né? É uma maravilha. E o len, ele vai retornar o quê? O tamanho da nossa lista. Então, se eu vim aqui, ó, e pegar e dar um print na nossa lista e dar um len e pegar e passar a lista aqui, olha só que legal. Ele vai mostrar o tamanho da nossa lista. Então, nossa lista tem 7 elementos, certo? Partindo do zero. Então, o que acontece? Se a gente pegar esse len e colocar dentro do nosso for aqui, colocar um range aqui, range, o que ele vai fazer? Ele vai partir do zero até o número que a gente quer, certo? Olha só que legal. Se a gente vir aqui, tirar isso daqui e dar um print no i agora, toda vez, olha só que legal. A gente vai de 0 até 6. A gente não tem 7 itens, menos 1, porque a gente considera o 0, ele não parte do 1. Aí a gente tem 6. Ele vai de 0 a 6. De 0 a 6, 1 por 1. E se a gente pegar e usar aquele conceito que eu também vou explicar no conceito dos vídeos das listas, ou já expliquei, e usar o nosso indexamento aqui, para buscar por index, olha só que legal, a gente está buscando o item da lista por index, e quando a gente roda isso aqui, a gente tem os nossos elementos, da mesma forma que teria se a gente não usasse isso daqui. E o bônus é que agora a gente tem como fazer a seguinte expressão. A gente pode vir aqui, claro, existe outro jeito de fazer isso, como eu já falei. Então, seguinte, a gente tem aqui, ele está pegando o item, e se a gente simplesmente colocar o nosso i aqui, e vir aqui e dar uma formatadinha para ficar mais legal, e colocar dessa forma, a gente vai ver o index de cada elemento. Então a gente tem que o i0 é o nosso str1 e str2, é o nosso tuple, a gente tem o i1 é o 2, o i2 é o 3, o i3 é o 4, o i4 é o 5, o i5 é o str, o i6 é a nossa lista. E a gente vê certinho aquela questão dos index, né, da nossa lista. Então é muito legal, o nosso for permite fazer todos esses tipos de coisas. Eu acredito que com o tempo e aperfeiçoamento vocês vão conseguindo fazer mais e mais coisas. É uma questão de treinamento, aperfeiçoamento e botar em prática. Então depois que você acabar esse vídeo, já coloca em prática, já executa, já veja. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender, vai se aperfeiçoar demais, aprender a absorver muito conteúdo importante, muito conteúdo bom, que faz toda a diferença. Então agora a gente vai chegar aqui e lançar o nosso while. O nosso while, o que ele vai fazer, pessoal? O nosso while ele vai trabalhar de forma similar ao for, mas de maneira que ele não vai funcionar da exata maneira. Então o nosso for, o que ele faz? Ele puxa o elemento que está lá. O nosso while, ele aplica uma condição para cada vez que ele roda. Então vamos supor, executou uma vez, aí ele vai checar se aquela condição ainda é verdadeira para executar de novo. Então é como se fosse, vamos supor, um for com um if embutido, um if else embutido dentro dele, que quando a condição não é verdadeira mais, ele para de executar. Entendeu? Ou se você fizer um not gate ali, ou seja, inverter o sinal,
Quando a condição for verdadeira, ele para de executar. Então a gente pode utilizar o nosso while aqui e fazer aqui da mesma forma, tá, pessoal? O nosso while, ele trabalha como se fosse um if, então ele tem que ter o argumento dentro, o argumento de a condição, né? Então a gente vai trabalhar aqui da seguinte forma. Vamos colocar o seguinte, que x é igual a zero, tá? X é igual a zero, ou melhor, x é igual a 100. Certo? A gente tem aqui que x é igual a 100. Então vamos colocar, enquanto x for maior do que 10, ele vai executar o nosso código. E aí eu vou colocar aqui um x menos igual a 1. Isso daqui, como eu já expliquei acima, é a mesma coisa do que escrever isso aqui. Ou seja, a gente tem aqui que a cada vez que passar nesse nosso looping de while, ele vai tirar 1 de x. Então esse x ele vai declinando até chegar em 0. Será que é 0 mesmo? Não, não é 0 não. Ele vai chegar em 90. Por quê? Porque quando o nosso x deixar de ser maior do que 10, o nosso while vai ser interrompido. E a partir do momento que o nosso while é interrompido, ele vai seguir adiante com o código. Ou seja, ele vai parar com o nosso x valendo 10. Então ele vai contar basicamente até 90. A gente pode mostrar isso fazendo o seguinte, aplicando um print aqui e exibindo o nosso valor de x. Então se a gente vir aqui, a gente vai ver que ele fez 90 passagens e parou no nosso 10. Muito legal, né? A gente pode fazer, inclusive, o contrário. Se a gente reverter esse sinal aqui e colocar isso daqui para 90 e pegar e zerar nosso x e mudar o nosso sinalzinho aqui de menos para mais e da nossa exibição aqui também, não é necessário mudar a exibição, mas estética, a gente vai ver que a gente sai reversamente de 1 até 90. Ah, mas por que 1? Porque a gente está printando depois de somar. Então ele vai dar 1 mesmo. Se a gente fizer dessa forma, ele vai dar 0. Se a gente inverter novamente, ele vai estar dando até o nosso 90. Por que disso? Simples. Porque quando a gente inicia aqui o nosso código, o nosso x é igual a 0. Então, se o nosso print for antes da nossa soma de x mais 1 e realocação dentro da variável x, ele vai dar o resultado que está definido anteriormente, que é o nosso 0. A partir do momento que ele faz essa adição, essa soma e substitui o que estava nessa variável anteriormente, ele vai alterar o nosso valor. E alterando o nosso valor, claro, a gente vai ter um resultado diferente. Então, se a gente inverter a nossa ordem aqui, ele vai contar desde o 0, certo? Até o 89. Mas vai continuar contando exatamente dentro da regra. O que vai mudar é que um começa no 0 e o outro começa no 1, certo? Então, dessa maneira, ele vai começar no nosso 1 e aqui é nosso 1. E se a gente inverter isso aqui, ele vai começar no nosso 0 e vai terminar no nosso 89. Muito legal. Basicamente, o nosso while é isso, tá? A gente tem outros tipos de coisas que a gente pode fazer com while, que é o seguinte. Agora, eu acabei falando para vocês que eu não explicar muito sobre o break, mas eu vou explicar o break e talvez eu faça um outro vídeo para explicar o continue. Então, vamos lá. O que é o nosso break? O nosso break é basicamente o seguinte. Se a gente vir aqui e definir que o nosso x é igual a 0 e pegar um while e falar que while true, ou seja, enquanto verdadeiro, executar o código abaixo. Isso aqui já é um loop infinito, tá? Esse while true aqui é um loop infinito. Isso fica rodando para sempre. Se eu pegar e dar um print aqui e colocar para ele somar essa variável aqui, ó, mais igual a 1, e eu pedir para ele mostrar isso aqui toda vez, olha só, ele vai ficar rodando para sempre. E ele vai subindo, tá? Várias vezes. Isso aqui é uma dúvida de muita gente. Como fazer um loop infinito, né? Decente, que funcione realmente. Sem estourar o variável nem nada. Tá, isso aqui é um loop infinito. O que pode estourar
é esse x aqui acabar ficando muito grande, porque a gente está sempre somando 1 nele. Então vai chegar uma hora que esse x aqui vai espanar, né? Mas se a gente não tivesse x aqui, tivesse algum outro mecanismo, esse while true aqui ia ficar rodando para sempre. Quer ver? Vou dar outro exemplo aqui. Se a gente não somasse nada e só rodasse, ele vai ficar mandando esse zero aqui para nós para sempre. Para sempre mesmo, tá ligado? Enquanto o PC estiver ligado. Porque esse while true aqui, ele não vai dar pau. Ele vai continuar rodando. Porque enquanto for verdadeiro, ele vai continuar rodando. Assim que eu apertar o keyboard interruption, ele vai parar. Então, é muito legal isso. Ele pode ficar rodando e vai fazer o que a gente quiser que ele faça. Isso aqui é muito legal para deixar código rodando de maneira contínua, sem interrupção, tá? E tem muita gente que tem dúvida, né, no começo de quando tá aprendendo a programar, como fazer um loop infinito. Porque se você somar, ele pode dar erro, né? Chegar num ponto que ele vai falar, mano, não tem como mais somar, tipo, mais 1 em x, porque não tem uma memória para isso, né? E também não é a maneira correta. Agora, dessa maneira aqui, é muito legal, porque você pode fazer o negócio ficar rodando da maneira correta, certinho, sem erros, certo? E agora eu vou explicar para vocês o conceito de while break. Simples. A gente vai printar isso daqui e quando a gente vai fazer uma condicional aqui dentro, e essa condicional vai falar o seguinte: se o nosso x for maior do que 100, se ele for maior do que 100, break. O que esse break vai fazer, pessoal? Ele vai parar o nosso true, aqui o nosso while true, e vai seguir adiante. Eu vou até colocar um print aqui e vou colocar aqui dentro o while, só colocar assim, while stops. Então, olha só, que legal. Ele vai contar de 1 até... Por que ele contou aqui até 101? Por que que tá fora? Por que que tá dando até 101? Simples, porque a gente colocou isso aqui, ó, no lugar errado. Então, isso daqui tem que vir depois da nossa condição de break. Porque se ele já for maior, ele vai parar. Então aqui, ó, ele vai parar sempre o nosso 100. Porque o que acontece? Se a gente estiver da maneira reversa, do jeito que a gente estava fazendo, toda vez que ele estiver somando, ele vai somar primeiro e depois, quando ele passar por aqui, que ele vai interromper e não vai fazer de novo a próxima iteração. Então é sempre bom ficar ligado nisso, tá, pessoal? Para vocês conseguirem ver aí exatamente se você está colocando na ordem certa, porque a ordem aqui importa. A ordem da condicional, principalmente para fuga de um looping que, em tese, é infinito até ser chamado um break, que nem nesse caso, a gente tem um loop que é um true, ele vai ficar rodando teoricamente para sempre, até ele ter uma interrupção do keyboard ou o sistema desligar ou algo do tipo. Porém, quando ele encontra um break aqui dentro do código, né, um caso que ele dá um break, ele para. E nesse caso que ele para, ele só vai parar se a gente colocar ele na ordem certa. Então, no caso que estava aqui, com o nosso print acima, acaba que ele parava depois do que a gente queria. Então, ele acabava somando uma a mais e mostrando ainda uma a mais, tipo, de maneira que não faz sentido, porque aí a gente estava recebendo uma a mais. E o legal disso daqui é que se agora a gente colocar, sei lá, menos 100 aqui, ele vai continuar parando no nosso 100, só que mostrando 200 resultados. E a gente pode levar isso daqui, tipo, para extremos, tá? Quanto também a gente pode pegar e colocar 50 aqui e ele vai só contar 50, né? Então ele vai partir do nosso 51. Por que que ele vai partir do nosso 51? Porque ele já começa somando, né? Então se a gente quiser que ele parta do 50 real, a gente vai ter que colocar uns 49 e aí ele vai parar em 100. Aí, ó. Então agora ele começa em 50, 51, 52 até 100. E aí a gente cobre o nosso while true, o nosso while loop, que é basicamente você ter uma condição que assim que essa condição ela for suprida, o código vai parar de ser executado. Ou, enquanto essa condição estiver funcionando, estiver em vigor, o código vai continuar funcionando. Então, você pode tanto fazer uma condição
que ela é verdadeira e enquanto ela é verdadeira o código continua executando e assim que ela se torne falsa, o código para de executar e continua adiante. Ou você pode estar utilizando uma afirmação verdadeira e utilizando um break dentro do seu código para sair do código assim que você não queira mais que esse código seja executado, porque ele chegou e atingiu dentro de uma especificação que você fez, uma condição, que o código se tornou falso. E aí ele pula para fora. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de coração. Já deixa aquele joinha se você curtiu, chegou até aqui, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para levar o canal para cima, para fazer o canal crescer. Como eu disse, vai ter muito conteúdo incrível vindo por aí. Tenho certeza que tu não quer ficar de fora. Pô, isso vai ajudar demais na tua carreira, ainda mais se estiver aprendendo. São dicas valiosas que eu esperava ter quando eu comecei a aprender, quando eu era mais jovem, quando eu estava iniciando nesse mundo de programação. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Então tem muito conteúdo massa demais vindo por aí. E tenho certeza que vai ser muito foda. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like marotão. Tamo junto. Valeu, falou, fui!